casa. Eu fui convidado, né, para falar sobre meu livro, e o senhor fez uma abordagem a respeito do Farol, da Petrobras. Então eu gostaria de falar sobre esse assunto também, aproveitar a oportunidade e agradecer a vocês também a oportunidade de estar aqui, né? Petrobras, eu não conheço os números, Wilson, não conheço os números atuais, mas o meu posicionamento em relação a que a Seacrest dobrou a produção, e isso é devido, possivelmente, em relação ao ano anterior, né, 2 anos anterior, em que foi um período que a Petrobras em São Mateus foi sucateada pelo governo. Ela foi sucateada exatamente, né, para baixar o preço dela, né, para que fosse vendida a preço de banana, né, para a empresa que comprasse. Então, eu entendo que esse número aí é em relação à produção do ano anterior, não dos anos anteriores. Eu trabalhei lá dentro, eu sei que a gente foi referência nacional em relação à produção, a crescimento, né, percentual de produção. Em relação ao período que eu trabalhei lá na comunicação, né, na época o senhor foi, se não me engano, secretário de comunicação do governo de Jorginho, né? Uma pessoa maravilhosa também, que eu já conheci. Depois que eu conheci, né, eu reconheci que era uma pessoa maravilhosa, um gestor maravilhoso e um ser humano maravilhoso também, né? Em relação à pracinha, aquela unidade de bombeio que a gente chama cavalo de pau, né? Mas ultimamente na mídia estão chamando de cavalo de Troia, porque está destruído. É ridículo a situação que deixaram ficar a unidade de bombeio. Então, em relação à história do município, como o senhor bem me falou, sem o passado não se constrói o futuro. O passado é alicerce, é base para se construir o futuro, né? Num governo de Chico Donato, coincidentemente, foi o ano que a Petrobras comemorou 45 anos de perfuração do primeiro poço no Espírito Santo, né? E o primeiro poço perfurado no Espírito Santo foi em Conceição da Barra. E aí a Petrobras queria comemorar, né? E tinham muita dificuldade de saber o que fazer, como fazer, quem era quem, né? E como eu trabalhava na época no RH, e a minha mulher trabalhava na GEDOC, na gerência de documentação, e aí ela me falou, né, que a gerência pela tendência estava procurando dados daquela época, coisa e tal, né? Eles tinham dificuldade. Eu falei, pera aí. Depois do expediente eu pegava meu carrinho, né, por conta própria, ia lá em Conceição da Barra, entendeu? Fazia pesquisa, entrevistava, né, aquele pessoal que trabalhou na Petrobras naquela época, 1950 e tanto, né? Eu consegui reunir os barrenses que moravam em Conceição da Barra e trabalhou na perfuração do primeiro poço. Era um primeiro poço, chamava estratigráfico, só para colher dados do subsolo, né? Ele não era um poço produtor. O poço é aquele que fica ali quase em frente à casa de seu Nesi? Esse poço é ali em frente da casa de Nesi. Quando na minha infância, eu ainda me lembro, tinha um tubo lá de umas 20 polegadas, por aí, 18, 20 polegadas. Ele ficava meio metro acima do solo, a gente brincava ali em cima dele, a gente escorava a bicicleta nele, né? Usava ele para escorar a bicicleta, e depois ele foi tapado. Aí eu consegui reunir esse pessoal, né? Benedito Xoxola, Deodato, seu Egídio, Paulo Régio, e aí a Rede Gazeta fez um trabalho de entrevista com eles, né, de promoção. Foi muito maravilhoso. E para batizar isso, a gente conseguiu com o prefeito da época, que era o Chico Donato, né, de batizar
aquela pracinha ali da Petrobras. Então a Petrobras bancou toda a reforma dela, né? E botou uma placa de bronze no marco onde foi perfurado o primeiro poço. No governo posterior, ou posteriores, aquilo foi deteriorando e não foi se cuidando. E um dia eu passando lá pela beira da praia, né, eu vi uma obra de arte que foi feita por um cara lá em Recife, né, um artista para lá em Recife, né, para botar ali no meio da pracinha, para simbolizar a unidade de bombeio, sendo arrastada por um trator. Nossa, aquilo me doeu muito. Eu comecei a correr atrás das informações, né? E passei para a Petrobras, né? A gente entrava e falaram que ia fazer alguma coisa lá e não fizeram. Bom, então descaracterizou a pracinha. Posteriormente, Jorginho nos procurou, né? Dizendo que queria resgatar a história, né? Registrar a história do primeiro poço, da influência da Petrobras dentro da Barra, né? E aí nos convidou a fazer um trabalho de resgate. A gente se colocou à disposição também e ele reformou a pracinha. E eu consegui aquela unidade de bombeio, aquele equipamento enorme, né? Caríssimo, né? Bem reformadinho, bem pintadinho, e colocado lá no centro da praça. E ali, exatamente onde foi perfurado o primeiro poço, botou um totem, fez uma pracinha temática, uma coisa assim de visionário, né? A gente tinha essa coisa. E aí, para as pessoas tirar foto, esses dias eu passei lá, nem o totem está lá mais, seu Wilson. Nem o totem marcando onde foi perfurado o primeiro poço, tem mais lá. Então foi totalmente descaracterizado essa parte da história de Conceição da Barra, que essa passagem da Petrobras pela cidade, em 1957, né, gerou até um livro do Renato Pacheco, professor da UFRGS, Renato Pacheco, né, onde ele registra a passagem da Petrobras na Conceição da Barra. Então a gente fica triste com essa descaracterização, né, do passado, da história. Pois é, a gente estava aqui vendo o seu livro aqui, os vários causos que você conta no livro aqui, entre eles lá o primeiro, que é o título do livro, que é Na Barra da Saia, né? Porque vocês ficavam ali, eram 10 irmãos, ficavam enchendo a paciência da mãe, né, na hora do almoço. Mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. As mães devem se lembrar disso até hoje, né? Seu Wilson, esse título, ele é para dar duplo sentido, né? Na verdade eu falo do amor, né, que a gente tem pela mãe e pelo amor que a gente tem pela mãe cidade, pelo Conceição da Barra. Então, na Barra da Saia. Na Barra da Saia da mãe, na Barra da Saia da cidade. Porque quem conhece Conceição da Barra, né, não quer sair de Conceição da Barra como o seu Wilson Oliveira. Se apaixonou por Conceição da Barra, se chegou a trabalhar por Conceição da Barra em governos passados. E nós, filhos da Barra também, quando saímos, a gente quer voltar, nem que seja para passear. Eu perdi várias oportunidades, né, de trabalhar na capital, em empresa grande, porque eu não quis sair de Conceição da Barra, né? Mas eu recebi outro dia do Vandão, uma pessoa que hoje participa da gestão do município, uma série de fotos antigas de Conceição da Barra, e aí tem o momento em que 2 dirigíveis, naquela época não tinha avião, tinha os dirigíveis passando aqui por Conceição da Barra. São coisas impressionantes, fotos antigas do município. Eu tenho uma coleção dessas fotos guardadas, né? 1932, seu Wilson, esse dirigível passou aqui em 1932, né? E aí tem a foto do casarão lá. Isso. Também tem foto desse casarão em 1908, Trapiche, 1908, mas ele é bem anterior, 1900. Toninho de Deus, seu Wilson. André, eu estou vendo aqui o livro do Bira, e aí tem um texto aqui, um caso que ele conta, que ele teve um apelido quando era criança. O apelido dele é assim: não sou bobo.
Sabe por quê? Ele foi comprar gasolina, óleo, querosene. É porque naquela época não tinha energia elétrica, né? A nossa geladeira, a geladeira era movida a querosene. E era chique. Chique, Dentro de Conceição da Barra, pouquíssimas pessoas tinham uma geladeira. Sim, sim. E era querosene. Eu lembro da geladeira movida a querosene. A gente dizia o seguinte: a geladeira querosene, você botava fogo no rabo para esquentar a barriga. Para gelar a barriga. Botava fogo no rabo para gelar a barriga. Mas aqui a história era a história do apelido, de Não Sou Bobo. Ele foi comprar o querosene na venda do seu quindinho. Aí tinha um senhorzinho lá vendendo uns livros lá no chão lá, e tinha um livrinho pequenininho chamado, o título do livro é Não Sou Bobo. Ele pegou e pediu à mãe dele um dinheiro, foi lá e comprou o livro para ler. Ah, claro que era tão pouquinho que quando ele chegou em casa eu já tinha lido o livro. Aí ele falou com os irmãos e tal, mas o nome do livro, Não Sou Bobo. Aí botaram apelido nele de Não Sou Bobo, que ele tinha sido enganado pelo vendedor do livro. Como é que é essa história, Wilson? Hoje tudo é bullying, né? Perigoso. Mas na época era comum, dentro da própria família, né, apelidar as pessoas. Uma fala mal falada, uma palavra errada. Então, na minha casa mesmo, todo mundo teve apelido, vários. E esse livrinho é um livretozinho de uns 8 a 10 páginas, né, coloridinha, coisa e tal. Era sobre um ratinho, né? Um ratinho. E ele, dentro da mata lá, eu não me lembro agora se foi a onça que correu atrás dele. Foi uma onça que correu atrás dele para pegar o pobre do ratinho, né? Ele acabou num brejo. E ele acabou, o que eu faço? O que eu faço? Aí viu um brejo, a lamaçal pulou na lama. Pulou na lama, e aí uma folha seca bateu no corpo dele e colou. Ele falou, peraí. Aí ele teve ideia, ele começou a rolar na folhagem seca que tinha por aí, das árvores, né? E aí ficou parecendo aquele troço estranho. Quando a onça chegou, bateu de frente com aquilo, né, aquele monstrinho, a onça aqui, ó, pulou fora e deixou ele para trás. Que será? Que bicho é esse? Que bicho é esse? Mas aí, o apelido, é porque o livro, eu me lembro como se fosse hoje, era 1.500 cruzeiros novos, 1.500 cruzeiros novos. E era um dinheirinho até bom, mas o livro era no livretinho, então o vendedor me aproveitou que eu era criança e me enganou, né? Me tapeou. Um livrinho de 8, 10 páginas me cobrou o preço de um livro de obra-prima, né? E aí ficou esse apelido, Não Sou Bobo. É uma das histórias, esse livro, né, fala das coisas entre os irmãos, entre a família. Eu tenho também curiosidades sobre Conceição da Barra, algumas coisas, por exemplo, né? E ninguém sabe, ninguém se toca, que Conceição da Barra tem um bairro que tem nome de doença venérea, né? E sabe qual bairro? Eu não vou falar não, você vai comprar o livro e vai ler e saber qual é o bairro de Conceição da Barra que tem nome de doença venérea. E por que tem nome de doença venérea? Uma outra coisa também, o senhor não chegou nessa parte não, né, seu Wilson? Não cheguei ainda não. Ainda não. E o bom é ler devagarzinho, seu Wilson. O bom é ler um por dia para saborear, para absorver. Então, também, não fala o título não, seu Wilson. Essa história aqui da Ziza é Dona Ziza? Dona Ziza. Dona Ziza é uma figura extremamente importante. Amiga nossa. Eu não sabia que ela tinha vindo pra cá ainda, novinha. Bonitona, sempre foi bonitona, Ziza. Dona Ziza é uma figura excepcional. E aí, voltando ao caso aí eu estava falando, então, dentro de Conceição da Barra também, tem aquela figueira lá no Mário Velho Silvares, né? Aquela figueira linda e maravilhosa, o senhor conhece, né? Uhum. E aí, todo mundo fala assim, essa figueira tem 200 anos, tem 100 anos, tem 1000 anos. E eu comecei a pesquisar, né? Para tentar saber quantos anos tem aquela figueira. E descobri o ano que ela foi plantada, quem plantou, né, quem arrumou a muda,
E está tudo aí no livro. Então vale a pena ler essa história, né? Inclusive dia 21 de setembro, que é o dia da árvore, né? Dia da árvore, a diretora Leila, né? Leila Vasconcelos, eu dei ideia a ela de fazer uma certidão de nascimento da árvore, né? Para colocar lá, preferencialmente talhada em madeira, para colocar lá para todo mundo saber que dia foi plantada aquela árvore. Coincidentemente, ela não foi plantada no dia que as pessoas supõem que tenha sido no dia da árvore. Ela foi plantada em comemoração ao dia da árvore. Mas não foi plantada no dia 21 de setembro. Porque dia 21 de setembro de 1900 e... não vou falar o ano, você tem que ler o livro para saber o ano que foi plantado. Caiu no sábado. O dia da árvore caiu no sábado, dia 21 de setembro. Então o diretor fez a homenagem um dia antes, dia 20 de setembro de 1900, eu não vou falar o ano, né? Vai ficar bem legal assim, da pessoa matar a curiosidade lendo o livro. Senão, não vendo, senhor. E a curiosidade está nessa, todo mundo querendo adquirir. De que forma pode adquirir o livro? Eu sei que a gente vai falar mais sobre o livro, mas já tem gente aqui já nessa curiosidade, assim como eu, Estelina também está querendo saber. Já deve ter recebido um, né, em casa, né? Me deixa falar um pouquinho sobre o lançamento desse livro, né? No dia que eu lancei no Facebook, lancei na mídia, né? Hoje, bem. né, a gente tem essa ferramenta maravilhosa. Verdade. Seu Wilson, pasme, na primeira noite eu lancei o livro, em 24 horas, eu vendi 51 exemplares. Viu? 51 exemplares, né? Pessoas daqui, detalhe, vendi 2 para Portugal, um para o Japão e um outro para a Itália. Então, Peru internacional, também. então. Peru também, né? Mas virou internacional. internacional. Mas são pessoas amigas que moraram em Conceição da Barra, né, que me conhecem. E queria saber um pouco, conhecer um pouco. Na verdade, Bira, eu acredito, eu sou a favor de que as histórias dos lugares onde você nasceu, onde você vive, deveriam ser contadas nas salas de aula. Né? Então, assim, histórias como essa, histórias como a história de seu Nerzi, fundador da Alcon, história de quem fundou a DISA lá atrás. Então essas histórias são importantes porque elas fazem parte da vida do município, não é? Então, assim, eu acho que deveria ser com certeza. Eu acho que, por exemplo, a cultura, quando se fala em cultura, não é? Fala-se em história também. Então eu acho que esse tipo de coisa tinha que ser contada, né? A Batalha do Cricaré, o começo de Conceição da Barra, as histórias do Quilombo Novo, tem o bairro, mas ninguém sabe qual é a história que tem por trás daquele bairro. Então são coisas que deveriam, aquilo que a gente volta lá atrás no começo, né? Quando aquela frase lá, povo que não lembra do seu passado, fica difícil fazer o seu presente e o seu futuro, né? E aí, seu Wilson, em 2 meses eu vendi 237 livros. É difícil vender livros, seu Wilson. Eu vendi essa quantidade porque eu saí de porta em porta, eu botava a mochilinha nas costas e oferecia para os amigos, para os turistas, né? Consegui vender. E aí, eu sempre falo, aquele filósofo alemão, Nietzsche, né? Ele, quando lançou o livro Além do Bem e do Mal, né? Ele, em 2 anos, ele vendeu 118 exemplares. O Nietzsche vendeu 118 exemplares em 2 anos. Em 2 meses eu vendi 237 exemplares. Eu vendi o dobro mais um. Tá vendo? Eu fico muito feliz com isso. Eu gosto sempre de tocar nesse assunto. Mas eu falando de cultura, né? O Sossó, ele faz esse trabalho de divulgar nas escolas a história de Conceição da Barra. Sim. O Sossó faz, né? Tem um jornalista lá no Paraná, Erlon Andrade. Ele é jornalista, ele é escritor, ele é blogueiro. Ele me convidou para assumir uma coluna no blog dele, né? Para falar sobre cultura. Eu pensei, fiquei alguns dias, né?
eu não consegui desenvolver nada que não fosse de falar da anticultura. Isso é muito difícil envolver o poder público na cultura, na arte, na tradição, entendeu? É muito difícil. O senhor veja que Conceição da Barra tem uma lei, né, que autoriza o município a comprar livros de autores locais. São Mateus também tem uma lei, né, que autoriza o gestor a comprar livros de autores locais, de poetas e escritores locais. Eu não consegui vender nenhum livro para a Conceição da Barra e nenhum livro para São Mateus, apesar de procurá-los. Não consegui vender. Então fica difícil. Tem um país, eu não sei se é Bélgica ou Noruega, né, e o poder público, o governo, ele compra 1000 exemplares de qualquer autor. Você lança o livro lá, ele compra 1000 exemplares para incentivar, para motivar. E nós aqui temos leis que autoriza e os caras não querem comprar, não querem incentivar. Não precisa ir muito longe, né? A gente, não só os escritores, as pessoas aqui do município de Conceição da Barra, mas como a gente mencionou agora há pouco, a região tem uma história incrível, fantástica, uma das regiões onde a civilização, a colonização chegou bem mais cedo, é aqui nessa nossa região. E aí você tem ali em São Mateus escritores como Maciel de Aguiar, né, enfim, que o próprio André já fez longas entrevistas com o Maciel de Aguiar, mostrando o trabalho dele de resgate da história, né, uma área fantástica. E infelizmente essas histórias não são contadas para os jovens, não são contadas nas escolas, nem os professores são preparados para contar essa história, não é? Por exemplo, eu falo muito que a comunidade negra, desde lá o começo da colonização, desde a escravidão, tem uma participação muito significativa na história dessa região. E, no entanto, não se propaga isso, não se divulga esse trabalho, né, a participação dos negros na história da nossa região. Infelizmente... Fica triste não, senhor Wilson. No meu próximo livro, né, estou escrevendo, possivelmente, a Elisa Lucinda vai ser a prefaciadora, né, e se ela tiver um espinho, muita honra. E nesse próximo livro eu falo dos índios que habitavam a Bugia, né, eu falo do extermínio dos índios da Bugia, da fuga deles para Itaúnas, da fuga dos índios do sul da Bahia também, que os portugueses chegaram por Segura, né? E eles correram para Itaúna. Então, Itaúnas, a formação de Itaúnas inicial foi índio. Então tem a pergunta que um amigo nosso, Arquimino, né? Lá do Forte do Alexandre, faz quando ele vai nos encontros falar sobre o livro deles, a Brecha, né? Quem nasceu primeiro? Itaúnas ou Conceição da Barra? Quem nasceu primeiro eu não sei, mas Itaúna surgiu, né, da fuga dos índios da Bugia, né, e dali do Mucuri, e correram, né, fugindo dos portugueses, encontraram ali e começaram a habitar. Posteriormente chegaram os fazendeiros, né, levando os escravos, e Itaúnas foi se evoluindo aí. Né? Mas a gente recorda, por exemplo, São Mateus, até poucos anos atrás, tinha o maior festival de teatro do país inteiro. Né? Era uma coisa incrível, ali juntavam companhias de teatro do Brasil inteiro, e depois acabou, simplesmente sumiu, né, André? Verdade. A Petrobras, ela patrocinava esse festival, né, até um certo ano lá, mas por questões políticas ela teve de tirar. Aí fica a pergunta, por que a cultura não é importante na gestão pública? É importante, não tem importância nenhuma? Com certeza, seu Wilson. Existem secretarias de cultura que são formadas politicamente, porque não tem verba. Então não adianta você formar secretaria de esporte e não ter verba, né? Secretaria de Turismo ou de Cultura e não tem verba. Mas nem tudo está perdido, tá?
nós temos de incentivar nossos jovens a ler, nossos filhos a lerem, porque a leitura é que te dá conhecimento da ortografia, é que te desenvolve criatividade para você pensar, refletir, ou até criar lá na frente, né? Sem conhecimento. Mas esse livro, o senhor falou ele é bom para as pessoas que moram em Conceição da Barra Antigas? Não é só isso não. Essa capa, se o senhor perceber direitinho, ela chama a atenção do adolescente, muito. Essa ilustração, né, é do meu filho, né? Ela chama muita atenção porque o jovem bate o olho aqui, ele pensa que é uma leitura para jovem, alguma coisa assim, né, para jovem, né? Ela é para jovem e para adulto também. Um dia eu ia passando de frente do Mário Velho, as crianças iam saindo e eu vi, Bira, parei o carro e era a menina, a Rihanna, né? Olha, eu li seu livro, hein? Aí é mesmo? E eu sempre faço a pergunta assim, mas o que você gostou? O que mais te chamou a atenção? Aí ela fala, Bira, o caso da baleia. O caso da baleia. No livro eu conto o caso de uma baleia, caso real, claro, de uma baleia que foi pega em um cachalote, né, um filhote de baleia. E foi pego na década de 70, né, e arrastada por um barco. Então eu conto a história e várias pessoas me falam assim, me emocionei com aquela história porque eu consegui... Mataram a baleia. E eu consegui ver a forma que você escreveu, parece que eu estava lá e parece que a baleia estava olhando para mim. Eu fiquei triste porque a baleia estava morta, né? Então, como eu disse o senhor, né, nem tudo está perdido, né? Tem crianças que se interessam pela leitura, tem pais que ajudam, né, orientam a criança a ler. Tem um caso, senhor, eu tinha uns primos, moravam lá perto de casa. O pai dele não deixava ele ler nem gibi, porque dizia que era coisa de malandro, de vagabundo. Já lá em casa, meu pai, ele lia, ele levava, toda vez que ele viajava, na Conceição da Barra não tinha banca de revista, né? Levava revista para ele ler e para a gente também, porque ele lia gibi. Meu pai lia gibi, trazia aquelas revistas Manchete, Fatos e Fotos, Cruzeiro, que é do tempo do senhor também, você conheceu muito bem, e a gente lia aquilo tudo, pais e filhos. A minha mãe não deixava eu ler gibi, tinha que ler escondido. Família cristã. Era coisa de malandro. A gente lia até fotonovela. Sim. Né? Contigo, Sétimo Céu. Não se preocupa não, mas o André e o Judson depois eles vão ficar zoando a gente, viu? Dizendo que nós somos do passado, tá bom? Mas eu quero lembrar essa questão da cultura, que nós vamos ter agora, a partir do dia 31, 1, 2 e 3 de setembro, 31 de agosto, 1, 2 e 3 de setembro, lá no parque, como é que chama lá o parque, meu Deus do céu? O Parque de Exposições de Carapina, na Serra, a Feira dos Municípios Capixabas, onde estarão ali representados os 78 municípios capixabas. A feira acontecia há muitos anos, depois veio a pandemia, suspenderam e agora volta a feira. A Feira dos Municípios é extremamente importante, mas o que mais chama a atenção é que é um espaço para que os municípios mostrem a sua cultura. E aí hoje a gente observa que, infelizmente, no caso de Conceição da Barra, por exemplo, o que está previsto é a moqueca. Sendo que a moqueca, na verdade, é um patrimônio do Estado, não é? Enquanto o município tem tanta história fantástica que poderia ser contada lá nessa feira, né, onde outros municípios vão contar suas histórias, o Vila Velha, etc. Enfim. Então, essa Feira dos Municípios não é só festa, né? Como o senhor falou, é cultura, mas tem que se levar a cultura para lá. Tem de se levar a arte para lá, né? Coincidentemente, no meu livro, eu cito o lance do Laboratório de Altair. Como surgiu essa fama no Laboratório de Altair, que tem gente de outros estrados experimentarem, né, a batidinha do Altair, curtir o pagodinho lá. Tudo surgiu na Feira dos Municípios, né? O Altair já fazia essas batidas maravilhosas, né? E aí, no governo de Humberto Serra,
né, ele pegou o pessoal da secretaria e falou, ó, se vira aí, vamos participar dessa feira do município de Vitória. A gente foi convidado, e aí começaram a comprar biju para levar, aquele negócio todo. E um funcionário, o Bené, a gente chama de Tio Bené de Pitu, né? Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos levar as batidas da Altair e botar lá pra gente degustar, sabe, né? E levou essas batidinhas para lá. Foi sucesso. Fez o maior sucesso, né? E aí começou a divulgar o laboratório. E atraiu muito turista por que disso, que é da feira do município. Então hoje